Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gorete e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esses lindos bonecos elfos risonhos. São peças de decoração maiores, porque eles têm mais ou menos 27 centímetros sentadinhos. E é uma peça que fica com as perninhas molinhas e vocês podem colocar ele para sentar na estante, até na árvore de Natal. E o molde deles você encontra no nosso site, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, para você acompanhar e fazer esta aula junto comigo. E antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Então, vamos começar! Nós vamos dar início ao nosso boneco elfo, passando os moldes pro tecido. Aqui eu escolhi um tecido listrado para fazer o corpo. Eu peguei ele ao contrário, para que as listras fiquem assim e não no comprimento da listra, tá? Então, eu tenho o molde do corpo. As pernas também eu fiz do mesmo jeito, pegando a listra ao contrário. Aqui eu faço duas vezes, né? Que são duas pernas. Aqui uma vez. A cabeça eu fiz com um Microsoft. Também pode ser com tecido cru, não precisa ser exatamente com o soft. Aqui os braços da mesma forma, peguei duas partes e fiz também a listra ao contrário. E aqui são os pezinhos, que são as botinhas. Então, nós vamos riscar tudo, vamos costurar no risco, tá? Todas as peças sempre são costuradas no risco. E depois eu vou recortar, deixando uma margem de costura. Então, aqui eu já costurei, recortei e desvirei as peças, tá? Os bracinhos, como eu desvirei aqui para essa parte que a gente deixou aberta. As pernas também. Aqui a cabeça também, eu já costurei e desvirei. Aqui, para fazer as orelhinhas, eu peguei o molde, posicionei, virei a orelhinha e nós vamos fazer um risquinho no lado direito com a caneta mágica. E vamos costurar no lado direito, tá? As orelhinhas. A gente faz o risco aqui para poder saber onde vai costurar. Então, ó, a gente vai costurar aqui para que a orelhinha, então, fique separada do corpo, tá? O corpo tem essa parte aqui, que se chama caixinha de leite. Para quem não conhece, a gente tem essa parte aqui no molde, e aí a gente recorta. Eu recorto assim, o quadradinho. Vai estar lá no molde, assim. Vai ficar assim, com essas aberturas aqui. Aí, nós pegamos aqui as duas partes e juntamos aqui a costura com costura. E vamos passar uma costura aqui e a outra aqui. Para que ela fique assim, ó. Aí ela fica melhor sentadinha, tá bom? Vamos desvirar a parte do corpo por essa abertura que a gente deixa aqui do lado. Com cuidado, né, para não arrebentar a costura. Ajeitamos bem os cantinhos, essa parte aqui da caixinha de leite. Sempre com cuidado, porque o tricoline, ele é um pouco fino, né, para não rasgar. E vamos... Com essa abertura aqui do lado, nós vamos pegar um pouquinho de areia. Eu gosto de colocar um pouquinho de areia para que a peça não caia depois. Você vai colocar ela sentadinha em um armário, uma estante, né? E aí ela pode escorregar, porque as perninhas ficam às vezes pesadas. Então, colocando um pouquinho de areia, ela vai ficar firme. É só um pouquinho mesmo, tá? Eu já coloco direto, não precisa colocar plástico dentro, nada. Porque ela é uma areia bem sequinha, então ela não vai soltar nada, tá?
Não vai mofar a sua peça, sempre vai ficar bem sequinha. Mais ou menos dá umas 90 gramas, tá, pessoal? Só se vocês ficarem em dúvidas, ai, quanto eu coloco? Umas 90 gramas, tá bom. Agora eu vou pegar o nosso plumante, né, de enchimento, fibra siliconada. Vamos abrir bem e nós vamos encher todas as pecinhas, tá? Deixa bem abertinho assim. E aí nós vamos colocando bastante enchimento aqui na parte do corpo, tá? Nós vamos encher todas as peças. Colocando aos poucos, não precisa colocar muito de cada vez, sempre abrindo, para não ficar aquelas bolas dentro, né, do corpinho. Aqui eu já enchi todas as pecinhas, o corpo, os bracinhos, as pernas, a cabeça e as botinhas. Aqui eu fechei com pontinhos invisíveis, né? Essa abertura que ficou. Os bracinhos também, nas laterais aqui. As botinhas e a cabeça também já enchi essas partes. Aqui na cabeça, como eu passei a costura, como eu falei pra vocês, passei uma costura nas orelhas para que não vá plumante ali para as orelhas. Então, ela vai ficar vazia, tá? E vai encher só a parte da cabeça. Aqui eu deixei aberto, que essa parte aqui vai ficar no corpo, no pescoço do corpo do elfo. E as perninhas também, eu enchi até aqui, ó. Não precisa encher até o final, tá? Ela vai ficar com esse movimento. Agora, nós vamos fazer as roupinhas do nosso bonequinho. Aqui, eu tenho o Microsoft para fazer o gorro. Esse é o molde. Essa parte aqui é uma parte que vai no pescoço, que é a decoração ali do pescocinho. Aqui eu tenho as luvas, que é a velboa verde, para combinar com o sapatinho, com a botinha. Aqui eu tenho uma parte para fazer um fuxico, que é o nariz, um círculo. Essa parte aqui, uma parte de decoração do gorro. E aqui é a calça dele. Então, aqui eu pego a calça para fazer duas partes, né? Assim, assim, duas vezes, ó. Essa e essa. Aqui é a dobra do tecido. Aí, posiciono assim e faço o risco aqui ao redor. Aí, eu recorto essa parte do gancho, que é as pernas. Aí, nós vamos fazer assim, fazer esta parte com essa parte aqui, ó, as duas. Então, posicionamos o gancho com o gancho, vamos à máquina e vamos costurar esta parte e essa parte aqui. Depois, a gente continua ali para vocês verem como fica, tá? Agora, então, eu vou costurar todas essas partes e já vamos depois recortar e terminar as roupinhas. Então, aqui eu já costurei os ganchos, os dois da calcinha. E aqui nós vamos agora virar, aqui costura com costura. E vamos costurar entre pernas. Vamos pegar aqui e até aqui, tá? Então, depois nós vamos fazer esse aqui. A touquinha também já costurei. Essa aqui é a parte do enfeite do pescoço. Aqui nós vamos recortar, né? Costuramos aqui em cima do risco. Nós vamos recortar e vamos dar os piquezinhos bem pequenininhos aqui nos meios, para depois, quando virar, não ficar repuxado. Aqui nós vamos, então, deixei também uma aberturinha aqui, ó, para poder desvirar. Então, nós vamos começar por aqui. Colocamos assim, pegamos aqui o enchedor de bonecas e vamos até lá no final. Tem que ser com cuidado, assim, para não abrir as costuras. Com jeitinho. E vamos fazendo até na pontinha, ó. Para desvirar todos os cantinhos. Aí, nós podemos pegar o ferro de passar roupas e passar para ajeitar bem as costurinhas, assim, bem as costuras, né? Desamassar.
e passamos uma costura para dar acabamento aqui ao redor, tá? Aqui vou desvirar as luvas, a touquinha também, vamos desvirar, começando aqui pelo final, vamos até lá na ponta, arrumamos bem a pontinha. E esses aqui, então, não precisamos costurar, que são os detalhes aqui do gorrinho, que depois a gente só vai colar. Esta aqui é a parte da roupa do boneco elfo. Para fazer a menina, a bonequinha, a menina, né, a elfa, nós vamos fazer apenas um vestidinho que é diferente, porque o restante é tudo igual, tá? Então, agora eu só vou terminar a calça do menino e depois já vamos começar a fazer o vestidinho da menina. Para no final, quando tiver todas as roupinhas prontas, a gente começa a montar. A calça do menino, então, eu já fiz, já costurei toda, né? E aqui eu fiz um alinhavo na parte de baixo e também na cintura, que depois nós vamos ajustar no corpinho, tá? Então, nós vamos fazer mais uma calça dessa para menina, no caso, porque vai ser totalmente igual, tá? Só vai mudar a cor e o tecido, que vai ser outro tecido. Aqui eu tenho um círculo, que é para fazer um fuxico, que é para ser o nariz. Então, vai ser um fuxico normal, né? A gente pega o círculo, pega uma linha de pesponto e vai fazendo todo ao redor. Vai formando um fuxiquinho. Ó, vai ficar assim. Aí, nós vamos colocar um pouquinho de plumante. A gente faz assim, ó. Esse aqui a gente pode amassar bem. Até para ficar bem melhor para colocar dentro. Aí, nós vamos colocar aqui. E vamos amarrar para fechar. Ficou assim. Então, nós vamos fazer 2 desses, porque vai ser um para a menina e um para o menino, tá? O vestido da menina, nós vamos fazer... Aqui, eu já peguei um retalho, né? Uma tira, no caso, que as medidas vão estar lá no molde. Peguei mais uma outra tira para fazer um detalhe aqui embaixo. Se você quer apenas fazer um tecido só, também pode, né? Eu aqui fiz um detalhe, coloquei aqui um pompom em metro, que dá um detalhezinho, também pode ser uma rendinha. Então, eu fiz a bainha aqui em cima e a bainha aqui embaixo, essa parte. E nós vamos fechar ele. Também esse aqui não tem segredo, tá? Porque é só uma tira com esses detalhes ali. E aqui nós vamos fechar pra ficar ele fechado, então, né? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, certo? Então, agora nós vamos começar a montagem deles, tá? E aqui já temos todas as peças prontas para montar o menino. Aqui eu tenho a perninha, que eu enchi somente até aqui, né? Então, nós vamos pegar a botinha, vou colocar um pouquinho de cola aqui dentro. Vou pegar essa parte aqui, vou deixar as costuras pro lado, as 2 costuras, e vou colocar lá dentro. Mais um pouquinho de cola, assim, para ficar bem firme. Assim, e agora nós vamos colocar aqui a pelúcia, que é o enfeite. Começando aqui por trás.
colocando ao redor, colocando um pouquinho de cola, sempre um pouquinho. Puxa bem, esse aqui ele estica, então eu puxo bem aqui. Vamos colocar ali aonde eu comecei. Cortar o excesso, botar mais um pouquinho de cola aqui no finalzinho para fechar bem. Segurando um pouquinho para ficar bem bonitinho o acabamento. Ficou assim. Aqui eu já fiz a outra. Já temos as duas prontas, então. Vamos passar pros bracinhos. Aqui eu fiz uma luva separada, o bracinho e a luva. Então, eu vou colocar essa luva na mãozinha dele. Mesmo jeito que eu fiz ali a perninha, nós vamos passar um pouquinho de cola aqui. E vou também pegar um acabamento e colocar no bracinho. Começando aqui também pela costura atrás. Tô bem feliz que eu consegui comprar uma pistola nova, que ela é um pouquinho menor e bem fácil para poder fazer os vídeos aqui, para poder gravar. Que eu tinha outra, mas a outra era muito grande. E essa aqui, ela tem um bico bem pequenininho, então ela facilitou bastante aqui para fazer a gravação. Tô bem feliz. Vou cortar aqui o excesso. Uma pistola levinha, então para fazer trabalhos menores, assim, ela é boa. Sai pouquinha cola, não sai muito. Vou colocando um pouquinho para ajeitar aqui, porque aqui geralmente, aonde é as duas emendas, às vezes acontece de separar. Então, a gente dá uma beliscadinha para ficar bem. Aqui também eu já fiz a outra, já temos as duas prontinhas. E então agora nós vamos começar a montar a parte do corpo, colocando as pernas no corpo. Aqui eu vou virar uma parte aqui para fazer o acabamento, colocando um pouquinho de cola também. Vamos ver se as duas estão do mesmo tamanho. Sempre é bom ver isso, né? Para não ficar uma maior que a outra. E aqui nós vamos posicionar a perninha aqui, viradinha para frente. Vamos ver novamente, ó, aqui. Fiz uma virada para trás, isso acontece, né? Não prestei atenção, já consegui arrumar. Então, ó, gente, coloquei as duas assim e aqui. Ainda bem que eu vi logo, né, que assim não tava colado. Ó, ficou assim. Agora, nós vamos passar para a parte da cabeça. A cabeça eu vou fazer os olhinhos primeiro. Aqui eu vou pegar uma caneta fantasma, uma caneta mágica. Vou pegar aqui, eu tenho um stencil para fazer os olhinhos, então facilita um pouco, né? Quem não tem, talvez já tem prática de fazer. Então, vou pegar aqui esse olhinho aqui. Ou também, às vezes, adquirir um é bem bacana, porque facilita bastante. Então, vou posicionar aqui e vou fazer com a caneta mágica primeiro, para ver se tá tudo certinho, ver se tá ok. Aí, aqui o meu está ok. Aí, já vou fazer também a boquinha. Eu também tenho um stencil aqui que já tem também o formato da boquinha, que eu vejo aonde eu vou colocar o nariz.
para a boca ficar certinha. Então, vai ser mais ou menos aqui. Eu faço também com a caneta mágica para, se não der certo, né, a gente pode apagar. Ficar torto, coisa assim. Agora eu vou preencher com a minha canetinha. Fazer o contorno. Aí eu preencho todo com o preto aqui. Facilita bastante, o stencil ajuda para quem não tem prática, né? Quando é um olhinho maior, quando é só uma bolinha, aí eu até faço também assim no olho, né? Mas quando é um pouquinho maior, aí o stencil já ajuda. E aqui eu vou fazer a boquinha, passando por cima do risco. Prontinho, ó, ficou assim. Eu vou passar um blush agora também no rostinho, é rosadinho. Vou fazer um pinguinho no olho, dar uma iluminada com a tinta de tecido branca. Um pontinho aqui e um aqui em cima. Microsoft, às vezes, ele não pega muito a tinta, porque ele tem uns pelinhos. Então, às vezes, tem que fazer 2 vezes. Passar por cima. Agora, vamos colocar o nariz. Colar. Cola. Colocar aqui e vamos segurar um pouquinho. Vamos colocar agora a cabeça no corpo. Aqui eu vou colocar ele costurando. A gente deixou nesse buraco aqui, então vamos colocar assim. E nós vamos começar a costurar. Eu gosto de costurar porque daí ele fica bem firme, tá? Pega uma linha mais firme, que não arrebenta fácil. E aí a gente vai dando os pontinhos ao redor. Na cabeça e no pescoço aqui. Faz uma costura bem firme. Até que o pescoço não fica balançando muito, tá? Ponto na cabeça e um ponto no pescoço. Vai dando uns pontinhos menores. Aí, nós vamos passando aqui por baixo também. Pra ficar bem firme. Eu gosto de passar, às vezes, até 2 ou 3 vezes ao redor a costura pra ficar bem firme, tá? Não ficar um bom acabamento. Prontinho. Cabeça costurada. Agora, vamos colocar os bracinhos. Como esse ele não tem roupinha, ele não tem camisa, né? Então, a gente só vai colocar já os bracinhos direto. Aqui a gente posiciona, mais ou menos deixa um dedo para baixo do pescoço, na cabeça, e aí a gente faz assim. Coloca aqui, vai lá no outro lado. Coloca o outro. Ver se os dois estão certinho. E volta.
E passa por aqui e faz um nó. Os braços fiquem bem firmes. Vamos colocar a calcinha dele agora. Que essa é a parte melhor para terminar a peça, né? Que a gente vai vestindo eles, fazer os acabamentos. Essa é a parte que eu gosto. Amarra bem na cintura, ajusta bem na cintura, dá uma franzidinha. Se vocês quiserem fixar a calça no corpinho, também pode dar uns pinguinhos de cola, assim, no ladinho, que aí não sai do lugar, né? Ajeita bem primeiro, o franzido, e aí coloca só um pouquinho, só para não ficar saindo, balançando. Aqui nas perninhas também eu vou ajustar. E agora vamos para a parte aqui da touca, do gorro, né? E o acabamento do cabelo. Aqui eu fiz com lã de feltragem, tá? Eu coloquei com agulha de feltragem. Também pode ser feito com lã, com outra lã também, né? Não precisa ser exatamente com a de feltragem. Essa é uma lã de feltragem, aquela que parece uma lã de carneiro. Mas se vocês não têm, também, né? Pode ser a lãzinha também. Achar uma lã, assim, desfiar ela, pode ser também. Aqui no menino, eu faço assim uns tufinhos. E aí eu vou colocando aqui na frente na testa, né? Do boneco, ó. Fazer assim, talvez fica melhor. E aí eu vou colocando com essa agulha de feltragem. É uma agulha especial para colocar essa lã. Ela tem umas garrinhas aqui, e é onde ela vai empurrando as fibras da lã para dentro. Aí a gente não precisa usar cola para isso aqui. Aí faz mais um. Dá para desfiar. Cuidado com os dedos, porque se ela pega no dedo, faz um estrago. Dói bastante. Agora eu vou colocar a touca dele, o gorrinho. Aqui eu fiz com arame para poder virar, torcer a touca, né? Então aqui eu faço assim, eu pego um arame, né, do tamanho mais ou menos da touca, eu meço mais ou menos aqui. E aqui eu faço uma dobra aqui e uma dobra aqui. Esse aqui é um arame galvanizado, né, que ele pode se mexer, ó, ele não quebra. Então aqui na cabeça eu faço um cortezinho para poder colocar o arame. Eu coloco lá dentro, assim, para ficar firme. Aí nós usamos a cola. E seguramos um pouquinho aqui até ficar firme, tá? Para que ele não fique escorregando, ó. Tem que ficar bem firme. Aqui eu coloco o gorro.
E dentro do gorro eu coloco também um pouco de plumante. Colocando até lá na pontinha, para ele ficar bem cheinho. Tem que colocar sempre o arame primeiro, porque senão, quando vai colocar o arame, se colocar o plumante antes, quando colocar o arame, ele vai empurrando, né, a fibra dentro, então aí não fica legal. Não dá muito certo daí, vai amontoando. Aqui eu vou começar a colar aqui atrás. Tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui na frente. Tem bastante detalhe, né, esse boneco, mas no final ele fica bem bonitinho, tá? Que os detalhes sempre fazem a diferença, né? Dá um pouquinho de trabalho às vezes, mas quando termina é gratificante, fica bem, ele vai ficar bem bonito. Agora vamos colar essa parte aqui, tá bem cheinho. Vou colocar um pouquinho de cola nesse de baixo. Essa parte aqui é aquela que a gente fez única, né? Não fez costurada, então vai duas partes dessa. Vai uma na frente, que é esse acabamento. Aqui. Agora viramos e vamos colocar a outra aqui atrás. Juntamos as duas aqui. E vamos aqui no outro lado e juntamos as duas aqui também. Arrumamos bem aqui atrás do gorro para não aparecer. Ser com cuidado. Também botamos um pouquinho de cola. E aqui a gente pode virar, então, o gorro dele conforme a gente quer. Virar para esse lado. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de lãzinha. Fazer um pouquinho maior o cabelo dele. Faz uns tufinhos e vai empurrando. Pode desfiar assim e vai fazendo assim. Ficar mais um pouquinho aqui na frente, que eu achei que ficou pouquinho. A gente vai ajeitando, ó, vai empurrando assim, vai pegando com a agulha. Só que tem que ser bem com cuidado, porque essa agulha ela é bem frágil. Se pegar alguma coisa que prenda ela ali, for duro, cola, aí logo ela já pode quebrar, tá? Sempre é bom ter umas de reserva. Prontinho, essa parte aqui ficou pronta. Agora vamos para os outros detalhes. Aqui nós vamos colocar umas pérolas douradas, fazer um acabamento. Colocar com cola. Na pontinha do gorro, vou colocar um riso. Aqui no pescoço vai aquela parte que a gente fez a decoração ali, né? Essa parte aqui, então eu coloquei. Aqui as pérolas eu costurei, tá? Eu não colei. Então, nós vamos colocar no pescoço. Aí uma parte transpassa em cima da outra. Dá uma ajeitadinha aqui no pescoço. Aqui nas botinhas eu também colei uma pérolazinha, nessa também. Aqui eu tenho os punhos para colocar aqui na bombachinha, né, na calcinha. Te ajeita bem, coloca ao redor.
Aí vem com essa outra parte, coloca por cima. E aqui eu também coloco uma pérolazinha para dar um acabamento no punho. Faço também com a outra. Então, esse aqui é o resultado do boneco pronto, o elfo, prontinho, tá? E agora eu vou terminar a menina. Como eu tinha mostrado para vocês como era feito o vestido, aqui ele tá pronto, eu fechei nessa parte da tira e aqui eu coloquei um franzido à mão, franzi com uma linha de pesponto. Fica assim, ele não tem abertura aqui para os braços, nada, ele é inteiro, tá? Aqui eu tenho então a menina, o mesmo jeito do menino, o mesmo jeito de fazer tudo, né? O mesmo corpo, apenas muda alguns detalhes, que é o vestido, e aqui é o cabelinho, que eu fiz aqui uma trança, né? Com também a lã de feltragem. É o mesmo estilo, fui colocando tudo, os tufinhos aqui, colocando assim. E aqui eu fiz uma trancinha. A trancinha eu peguei 3 tiras, assim, ó, 3... como é que eu vou falar? 3 chumacinhos, né, de lã, assim, ó, coloquei junto e fiz uma trancinha, uma trança normal. Pode ser feito com outra lã também, como eu falei pra vocês. E vou fazendo uma trancinha, vou trançando. Então, só isso que é diferente. Ficou assim, ó. Aí, aqui, na cabeça dela, eu coloquei, peguei essa parte, aqui embaixo eu amarrei, e aqui eu também coloquei com agulha de feltragem. Fui colocando também pra dentro, ó, empurrando. Só tirar uma partezinha aqui, que senão... Ó, ela é fácil, ó, porque se fez errado é só tirar. Aqui eu tenho que tirar um pouquinho, que eu acabei colocando um pouco pra baixo. Aí não, essa aqui não ia encaixar ali. Me perdoe às vezes que eu acabo saindo um pouco aqui do foco, porque como eu tô gravando sozinha, aí às vezes eu não consigo ver se eu tô... que eu saí às vezes ali da câmera, tá? Então peço desculpa que cada vez eu pego um pouquinho mais de prática, tá? Ó, o pessoal ficou assim, ó. E agora eu vou colocar o vestidinho. Vou ver aqui aonde que eu... a parte de trás. Eu vou franzir aqui no corpo. Amarrar bem para ficar bem firme. E a gente agora divide o franzido dela. Aqui a perna dela também não... eu não fiz o punho, né? Também é só bainha e a partezinha de um acabamento, do pompom. Então, não precisa... já fiz diferente do menino. Mas se quiser fazer igual, também fica bonitinho. Fica uma bombachinha. Deixa eu ajeitar um pouquinho ainda aqui. Isso aqui, às vezes, é uma peça que não fica 100%, porque eu tô... é difícil aqui pra fazer, né? Como eu tô ensinando, às vezes ela fica um pouquinho mais torta, que eu não consigo ver direito como ela tá ficando. E os bracinhos é o mesmo jeito de colocar também, tá? Aqui eu pego o bracinho, só que esse daí eu coloco em cima do vestido. Vou posicionar aqui. Passo desse lado, empurro até no outro. Volto.
Eu também vou amarrar. Também tem essa parte do pescoço. O cabelinho dela na trança. Caso vocês tenham alguma dúvida, ficou alguma dúvida ainda, vocês podem fazer as perguntas, né? Pode deixar aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá? Como é muito detalhes, às vezes acaba passando algum detalhe despercebido, assim, que, né, que eu não expliquei direito, mas aí vocês podem entrar em contato ali, fazer um comentário que eu explico. Vou botar mais um pouquinho aqui, com um pedacinho. E prontinho, terminamos a nossa aula de hoje. E aqui estão os nossos bonecos elfos risonhos prontinhos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe nos comentários e até a próxima!